justamente de tentar resgatar as ideias do pensamento estruturalista latino-americano no que ele contribuiu sobre o progresso técnico, né, e tentar estabelecer elos com a corrente que hoje, digamos, é a mais importante em termos de pensamento sobre inovação, que é a corrente evolucionista, né? Então, essa é a nossa proposta. Eu, especificamente, coloquei aqui como meta, né, de refletir mais, como eu estou dizendo aqui, sobre a questão da divisão internacional do trabalho, né, da desigualdade entre centro e periferia, né, que foi, digamos, uma das principais ideias lançadas pela corrente cepalina, né, e tentar nessa concepção, né, ver como que a dinâmica do progresso técnico poderia, né, explicar um pouco essa dinâmica desigual. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Então, como está colocado aqui, a minha ideia é tentar, então, resgatar essas contribuições, né, do pensamento cepalino, né, sobre o impacto que o progresso técnico tem na difusão, digamos, desigual da tecnologia em escala internacional, né? E depois, né, fazer um caminho na direção. Essa mesa, vocês podem ter certeza que vai ser a mesa mais animada deste seminário. É uma coisa essencialmente política, como vocês vão ver. Está havendo uma interferência. Mas você controla, né? Menos controle do que eu estou falando. Então vamos aguardar aqui a resolução. Enquanto isso. Deputado Milton Teles. Pequeno incidente. Então, essa tentativa de estabelecer os elos com a corrente evolucionista. Vocês vão ver que eu faço nessa pequena apresentação. Eu preparei uns 15 minutos, chegando nos 20. Eu não quero me estender muito, quero fazer uma coisa sintética, né? Não vou me aprofundar muito, mas eu vou basicamente analisar essas contribuições do pensamento latino-americano, depois tentar trazer isso para um pensamento mais aplicado à divisão internacional do trabalho no setor industrial, propriamente dito, né, que foi a reflexão que começa a surgir a partir da década de 70. Né. Posteriormente, tratarei um pouco dos aportes evolucionistas e vou tentar fazer uma comparação entre as distintas abordagens, né. Vocês vão ver que eu também vou tratar um pouco do Krugman, né? Eu acho importante, um autor fundamental nessa análise aí, centro-periferia, e finalmente tentarei fazer um elo com a realidade atual, hoje, enfim, dos problemas, como é que essa tese da deterioração do sistema de troca pode ser, então, revisitada na atualidade. Né? Bom, aqui eu coloquei uma citação do Celso Furtado, né, já que a gente está no centro Celso Furtado, né, justamente de uma conferência que ele fez, né, na Unicamp, né, quando ele recebeu o título de professor emérito, e na qual justamente ele já fala, né, que já vão lá 40 anos, né, desde que Prebes ensinou a observar o capitalismo como um processo de difusão do progresso técnico, um processo de difusão irregular, né, comandada pelos interesses das economias criadoras de novas técnicas. Então, essa ideia do Prebes, né, que foi fundamental, né, de que o progresso técnico se irradiava de maneira desigual em escala mundial, criando, né, um mundo, né, composto aí de centro e periferia. Né? Bom, esse arcabouço formado pelo Prebes, né, ele justamente focou muito na crítica do sistema de divisão internacional do trabalho, né, montado naquela época. Né, colocando que a especialização produtiva, né, entre
países exportadores de matéria-prima e produtos manufaturados, né, era, digamos, desfavorável a esses países exportadores de matéria-prima. E, basicamente, retomando as ideias sobre a natureza do progresso técnico, a gente pode dizer que teria aí duas questões, né, importantes, duas formas de atuação. Né. A primeira está relacionada ao dinamismo diferenciado entre as atividades econômicas. Então, haveria, digamos, atividades tecnologicamente mais dinâmicas, né? Isso a gente viu hoje no seminário sobre política industrial, essa é uma ideia importante. Né? A especialização deve ocorrer em atividade tecnologicamente dinâmica. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tentar diferenciar o dinamismo tecnológico entre as atividades econômicas e mostrar que umas são, digamos, mais dinâmica que outras. E por outro lado, né, o segundo aspecto está na capacidade de uma determinada sociedade de reter os ganhos de produtividade, né, gerados pelo progresso técnico. E o que o Prebys vai apontar, né, na sua primeira versão, no texto já de 49, é que justamente os países, digamos, em desenvolvidos, né, tinham muito maior capacidade, né, pela sua organização, inclusive da classe trabalhadora, de reter esses ganhos de produtividade. Né. Já os países em desenvolvimento, né, países periféricos, deixariam, né, escapar esses ganhos de produtividade através do mecanismo do comércio internacional. E daí, na medida em que esses ganhos escapavam, né, vem o termo da deterioração dos termos de troca. Né? Seria esse mecanismo pelo qual os ganhos de produtividade gerados na periferia, né, passariam para os países desenvolvidos. E, digamos, essa tese, né, como foi, por exemplo, analisada pelo Fernando Henrique Cardoso, que estudou muito o pensamento estruturalista, foi a tese polêmica por excelência, né, que causou muito debate e embate na época, né, e durante um longo período. Né. Essa tese ela foi sendo, digamos, aperfeiçoada, né, através inclusive da contribuição do Hans Singer, né, quer dizer, então você teve aí, né, uma visão uma revisão desses conceitos, né, no segundo texto do Prebys, fica claro, né, de que não eram apenas os elementos mais associados à oferta que explicariam, né, a organização da classe trabalhadora, que explicariam a desigualdade, né, mas também você tinha outros elementos relacionados com a tecnologia que também prejudicavam, digamos, a demanda por esses bens que eram exportados pelos países periféricos. Né. Esses elementos também tinham a ver com a própria natureza do progresso técnico, né. Quer dizer, justamente gerado nos países centrais. Né. Esses elementos aqui eu elenco aqui, né. Primeiramente, a questão de que a participação, né, do valor das matérias-primas nos bens finais industriais tendia a cair. Né, o segundo elemento, também próximo, era de que, na realidade, a quantidade de matérias-primas necessárias para que um determinado bem final fosse produzido também tendia a cair. Né? Havia uma tendência do progresso técnico a ser poupador de matérias-primas. Né? O terceiro ponto que ele vai apontar é que havia uma substituição entre bens, né, em matérias-primas sintéticas substituíam matérias-primas, digamos, naturais, tradicionalmente produzidas pelos países periféricos. Isso também era um elemento prejudicial. E finalmente, havia um fenômeno da própria demanda, da composição da demanda que ia se alterando, né, à medida do processo de desenvolvimento, que é atribuído à chamada lei de Engels, né, o fato de que digamos, os bens primários tendiam a diminuir na composição da demanda, que os economistas vão chamar também de mudança estrutural, enfim, e que seria uma explicação também por esse fenômeno de baixa demanda, menor demanda
das matérias-primas. Bom, isso vai resultar, né, nessa concepção da elasticidade de renda, né, que a elasticidade de renda das matérias-primas era inferior à elasticidade de renda dos produtos manufaturados. Né? Então, essa é a primeira ideia. O que eu quero ressaltar aí é que, dentro dela, a inovação tecnológica, né, era importante para explicar justamente por que havia esse desenvolvimento desigual. Né? Bom, essa tese ela foi sendo, digamos, atualizada, né, posteriormente, entendo eu, né, ultrapassando a relação propriamente indústria, bens industriais por matéria-prima. Né. Já no início dos anos 70, né, o Hans Singer, já, né, no manifesto lá do IDS, enfim, já tinha o Sussex Manifesto, né, ele vai colocar, né, que poderia se pensar no mesmo fenômeno nas relações de comércio entre produtos industriais exportados pelos países em desenvolvimento e exportado pelos países desenvolvidos. Né? Ou seja, os mesmos processos funcionariam, né, no sentido de que os países desenvolvidos teriam melhores condições de manter os preços dos bens manufaturados exportados por eles, e já os países em desenvolvimento teriam menos condições, então os produtos manufaturados exportados por esses países iriam, né, perdendo valor. Né? Isso está nessa visão também que, né, dentro dos produtos manufaturados, né, havia, digamos, intensidades tecnológicas distintas entre os setores manufaturados, né, enfim, produtores industriais, né, e que havia setores tecnologicamente mais dinâmicos, setores menos dinâmicos, né, e que isso poderia ser uma explicação dessa dinâmica divergente dentro do próprio setor manufaturado, e que, por outro lado, os países em desenvolvimento também apresentariam, né, uma tendência também a queda de preço das suas exportações de produtos manufaturados. Né? Então, havia já essa visão. Né? Bom, de certa forma, isso foi sendo incorporado em novas contribuições teóricas. Né? Então, por exemplo, a própria teoria do ciclo do produto, né, de Vernon, né, já pressupõe uma certa divisão do trabalho entre centro e periferia, onde o centro se especializa em produtos tecnologicamente mais dinâmicos e a periferia em produtos, digamos, maduros ou estandardizados, né, que isso se junta com a teoria do ciclo do produto. Posteriormente, o Krugman, né, vai fazer, digamos, uma importante contribuição nesse debate, né, tentando criar um modelo de representação da economia mundial, né, entre norte e sul, né, onde haveria também essa divisão do trabalho. Né. O interessante nesse modelo, né, é que justamente há duas forças na economia mundial. Né, e é interessante que ele é mais dinâmico. Né. De um lado, você tem a inovação. Né, a inovação ela tenderia a concentrar, digamos, os frutos do progresso técnico no centro. Né. Por outro lado, você teria o fenômeno da transferência, difusão de tecnologia. Né, seriam forças contraditórias, no qual se montaria, digamos, a divisão internacional do trabalho. Então, os países desenvolvidos, digamos, eles teriam o domínio, né, da inovação e dos produtos tecnologicamente mais dinâmicos, né, e aí é que eles ganhariam. Né, e, por outro lado, os países em desenvolvimento, né, tenderiam a ocupar aqueles produtos menos dinâmicos, né, e que, justamente, no quais eles competiriam. Né, em geral, competiriam de que forma? Através de custos salariais mais baixos. Né. E aí haveria uma espécie de dialética, de dinâmica da economia internacional. Né? Digamos, o norte manteria a sua vantagem a partir da sua capacidade de inovação. Né? Por outro lado, você teria uma força contraditória, enfim, contrária, que seria a tendência à transferência e difusão de tecnologia, né? E que tenderia a diminuir o gap entre o norte e o sul. Né? Então, você já tem um sistema, um modelo mais dinâmico, né, de representação. E, inclusive, ele faz essa metáfora muito interessante da Rainha Vermelha, de Alice, né, no qual
rival, né? Os países do norte seriam a rainha vermelha, ela teria que correr sempre, né? Inovando para se manter sempre no mesmo lugar, ou seja, sendo o norte, né, líder tecnológico. Sem a inovação, o norte perderia a sua liderança, né? Então, a gente vê essa concepção aí dinâmica da economia mundial. A teoria evolucionista, no meu entender, ela não mudou muito essa visão do Krugman, mas ela veio trazer algumas contribuições importantes. Primeiro porque o modelo do Krugman é um modelo baseado nos pressupostos neoclássicos, né? Por exemplo, do tipo de que as funções de produção daqueles produtos que eram produzidos no norte e do sul eram homogêneas, enfim, haveria então igualdade de produtividade, né? Por outro lado, eles pressupõem que os países do Sul, por exemplo, não seriam, digamos, inovadores, né? Não gerariam tecnologia, né? E também pressupõe que o Norte e o Sul são um bloco, né? Enfim, então, esse nível de análise muito geral, né, vai ser enriquecido com alguns aportes. Eu me inspirei basicamente do trabalho, né, feito pelo Dose, né, o Pavitt e o Soeto, naquele livro sobre tecnologia, enfim, Technology Exchange e comércio internacional, né, onde eles tentam fazer uma série de proposta enriquecendo um pouco o debate, né? Então, por exemplo, eles vão pressupor que essa ideia do Krugman de homogeneidade das funções de produção não era realista, né? Na realidade, você tem um mundo muito mais heterogêneo, né, com desigualdades entre Norte e Sul, né? Esses desníveis entre as produtividades eram explicados pelas capacidades tecnológicas dos países. Então, o que explica, na realidade, esses desníveis são as atividades inovativas e a capacidade tecnológica dos países, né? Não a dotação distinta de fatores, né? E isso explicaria por que existe, então, desníveis importantes de diferenças entre os países, né? E também eles vão tentar explicar que os países se especializam, né? Então existe um caráter cumulativo no progresso técnico, ligado a oportunidades e acumulatividade, que faz com que os países tendam a se especializar em certos produtos. Essas especializações podem ser virtuosas ou não, né? Então, as escolhas que os países fazem, né, em termos de especialização no comércio internacional seriam muito importantes, né? Por outro lado, eles vão também se inspirar nesse modelo do Krugman, pegando essas duas forças antagônicas, né, mas tentando colocar que não se tratava apenas de transferência passiva de tecnologia do norte para o sul, mas eles vão pensar que, na realidade, os países do sul também tinham capacidades próprias, né? Então, a explicação que eles vão fazer, né, de que existiria, digamos, também essas dupla elemento, né, que a gente viu anteriormente, os fatores de diferenciação, o que leva os países a se diferenciarem entre eles em nível de produtividade, né? Então, isso se deve justamente à especialização, às escolhas que são feitas, apostas que os países fazem em determinadas tecnologias que podem ser melhor sucedidas ou não, né? E, por outro lado, você tem o fenômeno da difusão e que tende a fazer com que os países converjam, né? Essa difusão não é vista apenas como um processo de transferência passiva da tecnologia, mas ela vai ser também vista como partindo da iniciativa dos próprios países do Sul, né? Então, os países do Sul também teriam um papel importante nesse processo de criatividade tecnológica, né? E isso se faria, então, como eu coloco aqui, você tem um lado de conhecimento, de transferência internacional de tecnologia, mas de conhecimento público, mas também, por outro lado, você teria forças que atuariam
no sentido de que os países em desenvolvimento desenvolveriam estratégias que hoje a gente chama de catching up, né, de imitação, né, que permitiriam eles digamos, a recuperar o atraso, né, e conquistar novas posições. Essa estratégia de imitação, né, ela se apoia na construção de capacidade tecnológica por esse país, nos esforços tecnológicos realizados por esses países do Sul. Né. Então, já não é mais uma visão apenas de diferença de nível salarial, mas há aí estratégias de desenvolvimento tecnológico dos próprios países em desenvolvimento. Né. Já passou. Bom, então eu vou tentar aqui não ser muito. Então, o modelo, digamos, evolucionista também cai nessa mesma separação entre bens inovadores e o que eles chamam de bem ricardiano, havendo também uma tendência, então, à desigualdade nesses bens inovadores, né? E, por outro lado, a competição nesses bens ricardianos através de salário. Né? Bom, finalmente aqui eu vou colocar aqui um pouco as ideias tentando comparar, né? Eu acho que as ideias do Krugman e dos evolucionistas são interessantes na medida em que elas demonstram, digamos, essa tendência à desigualdade na produtividade das atividades econômicas, né, que isso são importantes contribuições. Eles colocam isso de uma forma bem mais dinâmica do que no pensamento original. Né. Digamos, os evolucionistas contribuem mais que o Krugman no sentido de colocar que os países em desenvolvimento podem, né, adquirir através de estratégia de inovação, né, capacidade tecnológica que vão permitir realmente um catching up mais efetivo. Né? Agora, o que falta, né, um pouco nessa teoria, nessa segunda versão, né, é que, digamos, o lado da demanda, né? Ou seja, como que o progresso técnico impacta a demanda desses bens que são os bens competitivos que estão em processo de obsolescência. Né? E aí, justamente, esse aspecto eu acho que foi muito explorado, né, pelo pensamento cepalino, de que forma a tecnologia poderia, digamos, poupar recursos naturais, né, e matérias-primas. Bom, se a gente quiser trazer esse pensamento para os dias de hoje, né, eu acho que a gente pode dizer que houve sim uma mudança bastante importante do quadro descrito inicialmente pela CEPAL. Né? A CEPAL olhava para o mundo ainda onde havia deterioração dos termos de troca, hoje a gente está vendo uma tendência inversa. Mas o que a gente poderia resgatar desse pensamento? Né? Primeiramente, o fato de que, como a gente viu nas próprias atualizações feitas por Krugman, né, que, digamos, os preços dos produtos manufaturados também podem cair, né, na medida em que esses produtos, a produção é transferida para os países do Sul. Né? Então, essa transferência causa a queda, né? Digamos que, por outro lado, o pensamento evolucionista ele deu bastante luzes para a gente entender como que estratégias de catching up, né, podem ser interessantes no sentido de encurtar, né, de os países digamos, em desenvolvimento, entrarem nesses produtos que são, digamos, monopólio dos países envolvidos, produtos inovadores. Né? Agora, o que a gente pode colocar a mais aqui de pensamentos que resgataria as ideias da CEPAL? Né? Bom, primeiramente, hoje a gente está assistindo a um processo de valorização do preço das matérias-primas. Né? Isso está, digamos, pode ser encaixado na teoria cepalina, na medida em que o que a gente está vendo, os países que estão aumentando as suas importações, isso a gente viu o Sartre falando hoje, né, são aqueles países justamente que estão num estágio de desenvolvimento anterior e onde a elasticidade de renda, portanto,
pelas matérias-primas é bem superior à dos países hoje desenvolvidos, né? Então, essa transferência do centro da economia mundial para esse país, e se tornando grande demandante de matérias-primas, estaria causando, digamos, uma expansão muito maior da demanda. Além do fato deles terem uma taxa de crescimento muito maior do que o dos países envolvidos. Por outro lado, né, o que a gente percebe, né, que é muito importante no caso dos países, das exportações de bens, países em desenvolvimento, é que elas não estão aumentando tanto assim, né? Quer dizer, um dos fatores que está levando aqui as exportações de matérias-primas não cresçam, né, na medida que os autores pensava que crescesse, né, é que justamente as condições de oferta não são tão positivas, né? Então, isso, sem dúvida, está ligado ao fato de que, por mais que você tenha tecnologia, né, hoje a gente está enfrentando custos ambientais crescentes. Bom, eu não vou mais me estender aqui na minha exposição, é mais uma provocação, e então gostaria de agradecer a todos. Obrigada, André, e desculpe aí a cobrança do tempo, Isso, mas tá certo, você, inclusive, fez uma abertura dizendo da origem dessa mesa, né, que foi conversada com o Cassiolato e você, que organizaram essa sessão. Bom, imediatamente dando sequência, eu convido o professor Paulo Cavalcante, professor e pró-reitor da Universidade Federal da Paraíba. Professor. Boa tarde a todos. Agradecer imensamente o convite para participar desse primeiro Congresso Internacional do Centro Celso Furtado. Agradecer à plateia que está prestigiando grandemente essa mesa, que é uma mesa importantíssima e acho que complementa algumas das questões que já foram discutidas no dia anterior, com o Bresser falando sobre complementariedade entre a abordagem estruturalista e o keynesianismo. Aqui a gente está discutindo estruturalismo e corrente evolucionista, e eu acho que o estruturalismo ele é capaz, e eu vou tentar um pouquinho falar sobre isso, de absorver contribuições de várias correntes, ele absorvendo mais do que as outras correntes se beneficiando da sua visão. Então, seguindo a sequência aí, vamos dizer, hierárquica, essa mesa está dentro do Congresso, e eu gosto muito de analisar o tema dos congressos ou das sessões, e a minha contribuição está ali, né? Instabilidade das estruturas territoriais, políticas e econômicas como elo possível entre inovação e desenvolvimento dentro dessas duas abordagens, estruturalista e evolucionista. Quando a gente pensa, né, em elos que podem ligar, como o próprio nome diz, coisas diferentes, eu posso unir coisas diferentes pelo que elas têm em comum, e pelo que elas têm em comum pode ser o que elas não têm, né? Quando falta a ambas alguma coisa, isso as une também, né? E quando eu pensei nessa mesa, eu fiquei na dúvida se eu ia falar sobre o que o estruturalismo e o evolucionismo não têm, cada um isoladamente e partilhando essa ausência, ou sobre o que eles teriam em comum. Eu terminei optando pelo que eles tinham em comum, mas eu vou aqui e acolá falar sobre as ausências, porque as ausências também são muito importantes, e duas das ausências, que nunca são ausências totais, a gente sempre pode dizer, não, mas já estava ali na página 47, quando ele disse aquilo, uma visão sobre isso, ou está nas entrelinhas do trabalho tal, ou está pressuposto quando se propõe isso, que aquilo está ali. Então, duas ausências que eu particularmente sinto como aprofundamento na visão geral dessas duas abordagens, e não em autores que possam ter trabalhado particularmente, é uma teoria do valor e uma teoria da moeda.
tanto na abordagem estruturalista quanto na evolucionista. E eu acho fundamental para as duas. Aqui e acolá eu vou tentar ver se eu consigo, inclusive me beneficiando da ausência, infelizmente, do Eduardo. Vai ter um tempinho a mais, então eu podia ter feito as duas. Mas, prosseguindo. Então, começar, eu gosto muito de citar o Celso, tem algumas citações dele aqui, e a primeira é justamente isso que eu quis chamar a atenção, né? Um trabalho dele, Criatividade e Dependência na Civilização. Ele fala, o fio condutor da análise dele, mas que eu estou generalizando aqui para a nossa mesa, é a perplexidade que faz com que o mesmo problema haja sido abordado de diferentes ângulos e que se insiste em descobrir a mesma realidade em muitos problemas. Então, quando a gente está dizendo que há elos entre correntes diferentes, é porque está todo mundo olhando a mesma coisa, cada um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, falando do mesmo problema o tempo todo, né? E o que faz que haja várias correntes é a ausência de, se aqui isso é possível, de uma teoria geral que absorva as múltiplas facetas, né, dessa realidade. Bem, e aí, como eu disse, tentando analisar o que é a temática do evento e como essa mesa se encaixa, ou o que minha irmã chamaria de análise do discurso, é crise, ciclo e desenvolvimento, e depois o elo entre inovação e desenvolvimento. Então, o que seriam essas três categorias aí? Seriam propriedades de uma mesma realidade que todo mundo que está aqui sabe, que é a instabilidade do capitalismo, né? E essa instabilidade da sua estrutura territorial, da sua estrutura política, da sua estrutura econômica, da sua estrutura social, de todas as suas estruturas. E aí, o que eu penso como um dos caminhos possíveis para debater justamente esse elo entre inovação e desenvolvimento e a contribuição dessas duas abordagens é os evolucionistas de um lado, os evolucionistas instabilizando a estrutura da corrente estruturalista, né? E o estruturalismo absorvendo a maior organicidade, o maior aprofundamento que a corrente evolucionista teve nessa variável fundamental que é a inovação. Então, obviamente, se retroalimentando, mas alguém absorvendo o outro. Em particular, eu fiquei me questionando no início, e não é a temática da mesa especificamente, nem da minha apresentação, mas que crise era essa que a gente estava falando, que novo ciclo é esse, que desenvolvimento é esse, e que desafio é esse que a gente tem que fazer, né? Eu gosto de dizer também que o tempo todo a gente fica surpreso, até mesmo, imagino que a maioria esmagadora, se não a totalidade aqui, partilha da visão heterodoxa da economia, de alguma heterodoxia. Crise não devia ser nunca surpresa para a gente, né? Porque se a gente for fazer seminário por conta de crise, o sistema está a maior parte do tempo em crise, em alguma dimensão dessa crise, a social, a ambiental, a política, a econômica, ou crise nas tecnologias, com estabilidade nos padrões de produção e outros. Então, crise, apesar de ser teoricamente um momento do ciclo, por exemplo, mas ele é presente o tempo todo. Bem, e aí eu começo a entrar de verdade na apresentação. Vou puxar mais para cá. Já gastei alguns minutos do Eduardo. Então, eu já comentei isso. A abordagem evolucionista ela instabiliza as condições estruturais pressupostas na abordagem cepalina. O Celso ele já tinha, inclusive, ao expor o que era o desenvolvimentismo para ele, a abordagem estruturalista e tal, ele fala, olha, quando eu vou falar aqui de estruturalismo, da abordagem estrutural, eu estou pressupondo determinadas estruturas em um determinado intervalo de tempo como dadas e retroalimentadas. Mas é claro que se eu amplio esse horizonte de tempo, ou se eu faço essa análise em outros momentos, essa estrutura não está dada. Ela está se transformando. Se ela está se transformando, tudo está em xeque. A dependência está em xeque, por exemplo. O subdesenvolvimento está em xeque. Então, a possibilidade de ruptura com essas estruturas que a gente está dizendo o tempo todo, que se retroalimentam e mantêm o subdesenvolvimento ou a relação de dependência, ela não é o tempo todo, né? E é limitada a escolhas de tempo em que eu estou fazendo a abordagem. Então, da teoria schumpeteriana, evolucionista ou evolucionária, a gente deve absorver isso para dar, digamos assim, mais uma rejuvenescida no paradigma estruturalista, né? A gente precisa instabilizar essas estruturas da abordagem estruturalista, mas mantendo o foco sobre a visão mais ampla que ela possui.
Então está ali uma citação dele: permanente introdução de novos produtos, condição sine qua non para a preservação das formas sociais que caracterizam o sistema capitalista. E aí é aí onde eu sinto sempre a falta de uma teoria do valor e de uma teoria da moeda, porque a teoria do valor vai me dizer que progresso técnico é esse, né? Em que direção ele está indo, por que ele está indo, se ele está indo nessa direção, porque essas são as atividades que potencializam a geração de valor e de riqueza, ou se, por outro lado, o controle dos mercados, como ele vai falar, está ali, ó, essas condições estruturais são dadas pelos mercados internacionais, pelo controle do progresso técnico e do poder financeiro exercido pelas grandes empresas internacionais. Então, se esses são os fatores estruturais, ou alguns deles, que condicionam essa relação de desenvolvimento e subdesenvolvimento e dependência, eu posso simplesmente estar por esses mecanismos de controle dizendo que inovar é fazer uma memória de computador cada vez com mais capacidade. Mas por que isso é que é inovar? Por que isso é que é valorizado? Alguém disse que era, alguém nos ensinou a querer comprar isso, alguém controla os canais de comercialização, alguém controla os canais de financiamento, alguém me traz os bens de capital de fora para que eu produza aqui essas mercadorias e me diga que é isso que eu tenho que fazer para ser desenvolvido. Então eu tenho, de um lado, a ter que ter uma teoria do valor para me dizer de fato onde é que o valor, a riqueza é gerada, e de outro, quem controla, vamos dizer assim, na esfera da circulação, para usar um linguajar mais antigo ainda, mais tradicional, o que é valorizado de fato ou não no mercado. Então essas duas coisas eu sempre sinto falta um pouco de um aprofundamento na abordagem estruturalista e, no caso da abordagem evolucionista, mais ainda. Elos fundamentais entre inovação e desenvolvimento, a gente poderia citar vários aqui, eu chamei atenção para 4. A ideia de conflito, né, que está presente em ambas as abordagens. Aqui eu citei conflitos de natureza territorial, política e econômica. Né, tem conflito dentro da empresa sobre apostas diferentes de inovação tecnológica, tem conflito dentro da empresa entre o grupo ligado à pesquisa e desenvolvimento e o grupo ligado à produção e o grupo ligado às finanças e o grupo ligado à comercialização, conflito entre as empresas, conflito entre segmentos industriais. Conflito é a regra do nosso sistema. O sistema não otimiza em nenhuma escala, então isso já coloca assim de barato que a ideia de territorialidade e temporalidade tem que estar presente e está nas duas abordagens. Se não existe otimização, a racionalidade, que também está, às vezes, explicitamente, como no caso da abordagem evolucionista, e às vezes implicitamente, como é na estruturalista, é uma racionalidade processual. A ideia de cumulatividade, de que o passado condiciona o futuro. A ideia de reversibilidade, inclusive, mas ela não é absoluta, ela é parcial. Né? Então eu posso reverter sim uma condição estrutural de dependência, subordinação e subdesenvolvimento, mas como regra essa estrutura permanece. Né? Então há possibilidade de reversão de trajetórias, mas há um alto custo, quando possível, e há, usando também um linguajar um pouco mais afeito aos keynesianos, os pós-keynesianos, quebra de ergodicidade, ou seja, é possível que o sistema encalhe em alguma situação. Ele pode encalhar numa situação de atraso prolongado. Mas a gente pode retirar ele disso. Então, o que eu falei antes, a crise é uma propriedade emergente, mas também permanente do sistema. E é possível bifurcação dessas trajetórias. Bem, inovação e desenvolvimento de novo. Né? Celso falava muito nisso, a inovação como uma das estratégias de acumulação. E aí ele vai dizer que a acumulação é muito mais do que a acumulação produtiva, tem que ter uma teoria da acumulação, ele fala isso. A produtiva é uma delas e a produtiva via inovação é uma especificação. E a ideia de estratificação social que está associada à inovação também. Quando eu digo em que direção o progresso técnico vai, eu digo o tipo de produto que vai ser produzido e quem pode acessar ele ou não. Né? E quando a gente fala que pode estar barateando o preço dos produtos industriais, e está, de fato, todo mundo aqui com acesso à tecnologia, que mesmo com a posição social que todo mundo aqui tinha, sei lá, 10, 15 anos atrás, não podia, todo mundo está com esse computador na mão, mas a gente criou uma dependência, né, porque é um produto de vida útil extremamente estreito, então está renovando e atualizando esse produto, por mais barato que ele vá ficando, no longo prazo, o gasto que você tem com tecnologia, com produtos de alta tecnologia, é imenso, porque você está trocando o tempo inteiro.
E aí peguei uma citação de Schumpeter, onde ele vai dar pancada direto, de Schumpeter não, do Celso, em Schumpeter, teoria das inovações é de enorme importância, mas conduz a equívoco pretender formulá-la independentemente da teoria da acumulação de capital, né? Que é a insuficiência da abordagem evolucionista e que o estruturalismo pode contribuir. Aqui embaixo eu chama atenção justamente de que a abordagem evolucionista ela deve ser absorvida, né, pela abordagem mais ampla estruturalista, embora essa absorção dinamize a visão estruturalista. A dependência é um resultado específico dessa relação entre inovação e desenvolvimento. Porque a inovação ela reproduz a desigualdade na forma que ela é feita. Ao invés de combater a desigualdade, ela reproduz. Se ela reproduz, ela cria também a situação de dependência. Aqui só coloquei um tópicozinho relativo à questão do Estado, e entrou até depois que começou o seminário, para chamar a atenção que a gente que defende tanto a participação do Estado, né, o Estado pode estar ali, o Estado pode ser atuante e atenuar ou agravar a questão, mas ele não resolve e não é ele o centro da questão. O fundo do problema não é o Estado e o seu papel, né? O papel do Estado atenua ou agrava a questão da desigualdade, mas não resolve. E aqui foi um esforço de tentar representar numa imagem alguns dos elementos da abordagem estruturalista e já o que eu vou considerar e vou chamar aqui mais adiante de um filho dileto dessa união entre estruturalismo e abordagem evolucionista, que é a abordagem de arranjos produtivos locais, é esse fluxo aí que tenta chamar a atenção para as várias dimensões do processo de desenvolvimento e do processo de subdesenvolvimento, onde eu tenho dimensões territoriais, a espacial, a histórica e a cultural, eu tenho relações de poder na esfera da organização política, né, toda a estrutura jurídica de um território, seja ele local, nacional ou global, o controle sobre a geração e o fluxo de conhecimento e informação, a governança das estruturas, e as funções econômicas, né, que estão sempre em algum território, em algum momento do tempo, e são deformadas e são configuradas de acordo com as características desse território. E que nos manuais e na literatura tradicional da economia não tem tempo e não tem espaço, e a gente sabe que tem. Então, o padrão produtivo, o padrão de acumulação, de consumo, o padrão inovativo, e botei entre aspas o perfil do gasto público, junto com comercialização e financiamento, tudo isso provoca a territorialização do local, né, que volta, se espalha, dilui, enraiza nessas dimensões territoriais e refaz o processo. Agora sim. E aí, como eu disse, né, o filho dileto, arranjo sistemas produtivos e inovativos locais com que eu trabalho há 10 anos, seria um produto conceitual dessa simbiose criativa entre estruturalismo e abordagem evolucionista. Por quê? Porque absorve a visão mais ampla da abordagem estruturalista e destaca o papel da inovação. Bebe de todas as descobertas, toda a pesquisa, todo o desenvolvimento da pesquisa científica e empírica, teórica e empírica na área de inovação, mas não faz isso no abstrato, não faz isso ignorando todas as outras dimensões da nossa realidade que estão tratadas, embora não necessariamente já desenvolvidas, certamente não, e aprofundadas no estruturalismo. Então, usando um linguajar não muito tradicional para tratar de arranjos produtivos, são sistemas complexos, a gente sabe, compostos por diversos atores, diferenciados entre si, hierarquizados, auto-organizados, porque é a história que vai formando a articulação entre esses agentes, compõem uma estrutura, ou melhor, 3 subsistemas pelo menos, que eu já chamei a atenção no título, o econômico, o político e o territorial, mas tem as relações de poder e as funções econômicas. Eu não vou ter tanto tempo mais para explorar isso daí, mas cultura, história, espaço, a organização jurídica institucional do território, o controle do conhecimento da informação, as hierarquias, formas de governança e formulação de política, e as funções econômicas, né, o consumo e investimento, que são formas de apropriação do produto gerado na economia. Né. A própria divisão, a gente aprende a divisão do produto.
da economia em bens de consumo e bens de capital já pressupõe a distribuição de renda. Porque bens de capital só podem ser absorvidos, só podem ser adquiridos por uma parcela da sociedade. Então, a distribuição já está no produto, ela já está definida quando eu estabeleço o quanto vai ser de consumo e o quanto vai ser de investimento. Distribuir a renda gerada no processo produtivo, ou pelo gasto com ele, de forma distinta da divisão da produção, gera, em um lado, ociosidade, do outro, processo inflacionário, por exemplo. Se eu dou mais poder de compra aos consumidores do que a parcela do produto que é destinada ao consumo, claro, sou keynesiano também, dada a capacidade, se a capacidade produtiva estiver plena, eu só vou gerar processo inflacionário. Então, como é que eu vou fazer a distribuição de renda? Eu tenho que alterar essa composição. Mas toda vez que a composição do produto entre consumo e investimento vai mais para o consumo, a gente acha ruim. Né? O objetivo dos países não é aumentar a taxa de investimento. Aumentar a taxa de investimento é aumentar a parcela de um determinado tipo de produto na economia, que só pode ser absorvido, adquirido por uma determinada parcela da sociedade. Então, ao colocar como meta de política pública aumentar a taxa de investimento, eu já estou dizendo em que direção vai a distribuição de renda. Eu posso alterar os efeitos disso? Posso. Se o Estado, por exemplo, através da sua política, diz que uma parte desse investimento é em infraestrutura urbana, é em saneamento, né, é em escolas, é em hospitais, é em uma série de bens de uso público. Mas se não for, aí a distribuição da renda e do produto vai em outra direção. Né? E aí, produção e inovação. A inovação, eu vou inovar no produto para bens de capital, eu vou inovar em produto para bens de consumo. Que perfil de bem de consumo eu vou fazer? A abordagem evolucionista ela não tem muita preocupação com este efeito distributivo. Ela tem preocupação se eu estou inovando, ou estou gastando recursos, ou estabelecendo estratégias inovativas nos setores mais dinâmicos. Mas o que é que esses setores dinâmicos produzem? Para que eles se destinam? Que resultado de distribuição de renda, de perfil de sociedade vai ter? Não há esta preocupação como regra. No estruturalismo há. Né? Então, há essa possibilidade de simbiose entre as abordagens nessa direção. Ok. Bem, um esforço aí monumental para mexer com essas curvas aí, com esses desenhos, não é minha habilidade. Ficou bonitinho, não ficou? Tentar mostrar as inter-relações entre esses subsistemas, né? A ideia depois é tentar desenvolver isso. E eu lembrando do triângulo de Sábato e tríplice hélice e tal, eu fiquei pensando, pô, mas tem muito mais coisa por trás desse negócio do que está naquele triângulo, não é que ele está errado. Né? E aí tentei construir aqui, isso deveria ser até em 3 dimensões, fica para o futuro. Todas aquelas dimensões e estruturas que eu falei antes estariam compondo, né, esse outro triângulo aí, decomposto ou formado por partes que, trazido isso do abstrato para o concreto, essas partes têm dimensões distintas, dependendo do território e do momento do tempo, e se misturam. Mas tudo bem, isso está mais como provocação e para ideias futuras. Desculpe, gente, pela demora. Obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Paulo e imediatamente convidamos o professor José Eduardo Cassiolato, da UFRJ, para fazer parte da mesa. Boa tarde a todos. Em lugar, queria agradecer ao Centro Celso Furtado a oportunidade que nos deu de montar essa mesa. Eu lembro que quase um ano atrás, lá em Buenos Aires, né, André, a gente estava discutindo algumas dessas questões, vendo a discussão sobre a discussão sobre inovação e tecnologia na América Latina, e surgiu a ideia. Então, queria agradecer ao Centro essa oportunidade. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui nós três, é pena que o Eduardo perdeu o voo aí e pediu desculpas de não poder estar conosco aqui, é de uma certa maneira trazer para vocês algumas reflexões que são feitas em diversos grupos das nossas universidades
preocupados com a questão da introdução de novidades no sistema, né, e tentando fazer alguma ponte entre algumas contribuições mais fundamentais. Evidentemente que cada um de nós vai usar um pouco o próprio óculos, e eu vou trazer aqui alguns pontos para tentar, se possível, concluir com alguma reflexão de como esses pontos podem iluminar ou não um debate atual da economia brasileira, da economia latino-americana como um todo. Talvez. Esse não é uma síntese do que a gente tem feito. Muitos dos trabalhos que têm iluminado essa discussão no âmbito nosso do FRJ são pedaços de teses de doutorado e dissertações de mestrado de vários dos nossos colegas. Está aqui o Danilo, que está fazendo uma tese orientando o Paulo lá em Campina Grande, agora está aqui no FRJ, usando exatamente um pouco dessa discussão. Evidentemente que eu não vou, tanto o estruturalismo quanto o que se chama de abordagem neo-schumpeteriana evolucionária, particularmente nessa segunda, é uma ampla gama de discussões. Eu vou olhar essa segunda literatura sobre um prisma muito específico. Eu vou pegar uma literatura mais antiga, né, dos anos 70, 80, centrado em alguns autores, e tentar pegar alguns pontos que eu acho que há elementos de ligação importantes, né, para a gente colocar para vocês. Eu queria apenas lembrar algumas raízes dessa discussão, né, e um pedaço importante dela vem de uma conversa que eu tive com um amigo nosso, tanto da Unicamp quanto da UFRJ, um amigo antigo, o professor François Chenet, que numa das conversas pessoais que a gente teve discutindo a velha OCDE, né, para quem gosta de saber história de instituições, eu recomendo dar uma olhada, acho que no mês passado, na revista Le Monde Diplomatique, tem um artigo muito interessante que sintetiza o debate ideológico no âmbito da OCDE. Quando eu falo a velha OCDE, eu falo a OCDE keynesiana dos anos 50, ou dos anos 60, 70, né, 80, e que de uma certa maneira foi destruída a partir de 91. Mas o Chenet teve nos primórdios, e ali foi um locus muito importante de discussões sobre transformações de estruturas produtivas, né, uma mudança estrutural, o desenvolvimento, que foram muito iluminadas por alguma literatura importante que acontecia ali. E eu me lembro, hoje de manhã o professor Sachs falou em alguns desses autores, citou o indiano Mahalanobis, né? E o Chenet dizia que nos anos 60, nos anos 70, na OCDE, quando eles estavam querendo estudar mudança estrutural, desenvolvimento, né, eles liam o Mahalanobis por um lado e o Celso Furtado pelo outro lado. Então, quer dizer, esses autores foram fundamentais na discussão inicial que deu corpo conceitual para a releitura de Schumpeter, né, liderada por vários autores a partir dos anos 60, poderia dizer. Né? E essa releitura, além da OCDE antiga, né, conjuntamente com ela, do meu ponto de vista, ela foi realizada no âmbito da Universidade de Sussex. Né, e não é à toa que você percebe a interação de uma série de autores de uma escola em construção, sintetizada pelo professor Christopher Freeman, com uma série de autores latino-americanos que foram exilados depois do golpe do Chile, que foram passar a fazer parte do IDS. Né? Entre esses vários autores, eu poderia citar dois, que são muito caros e importantes, um o professor Oswaldo Sunco, né, e o outro, o próprio professor Amilcar Herrera, né, que foi para a Sussex, depois, quando volta à América Latina, volta para a Unicamp e cria o Instituto de Geociência e o atual DPCT. Quer dizer, do ponto de vista, talvez, de um documento que a gente possa sintetizar, isso está no Manifesto de Sussex, que foi citado pelo André, é um documento importante, que foi produzido por Freeman, por Hans Singer e por uma série de autores que estava colocado aqui. Mas também é importante se lembrar, se a gente vai pegar um texto específico, a vinda do Chenet e do Freeman em 82 para a Unicamp, num seminário que criou, marcou a criação
do NEIT, do Núcleo de Indústria e Tecnologia, em que o Freeman apresenta um texto fantástico que jamais foi publicado em inglês, e talvez a gente possa recuperar, em que ele discute exatamente algumas questões centrais do pensamento neo-schumpeteriano daquele momento, a partir da ótica do desenvolvimento. De repente, o Fernando está por aqui, a gente poderia pensar em reeditar esse texto do Freeman de 30 anos atrás, porque ele é absolutamente central para alguns dos pontos que a gente quer discutir. O primeiro ponto que eu vou centrar é na própria concepção de inovação. Quer dizer, a inovação virou uma moda nos últimos 10, 15 anos, e infelizmente, como toda moda, ela traz uma compreensão muito diversificada, muito ampla. Cada um tem a sua concepção. Mas eu gosto de a gente pensar um pouco na própria percepção dos mais antigos neo-schumpeterianos, e eu acho que, se a gente for olhar tanto para Celso Furtado quanto para Freeman, existe essa interligação. Quer dizer, para Freeman, o orientador da Helena aqui do lado, a inovação é fundamentalmente um processo social. É um processo social que ele é realizado de uma forma sistêmica, e eu não vou entrar em detalhe em cima disso, porque tanto o Paulo quanto o André enfatizaram muito esse caráter sistêmico e a complexidade que ele traz para compreender o processo de inovação, mas ele é um processo localizado, ele é específico. A gente tem que, toda vez que se referir a ele, tem que colocar a questão de território junto. E também, não vou, como o Paulo tocou muito nisso, eu vou passar rapidamente sobre essa questão. E ele é um conceito historicamente vinculado, quer dizer, ele se relaciona a processos específicos não replicáveis. Ele é produto de estruturas sociais, políticas, econômicas, e, portanto, faz com que qualquer noção que a gente tenha de transferência de tecnologia daqui para cá tenha que ser vista com muito cuidado. Quer dizer, Celso utiliza a noção de inovação de uma forma muito específica, apesar de que implicitamente o conceito de inovação que ele traz quando discute progresso técnico nos anos 60, particularmente, seus primeiros livros, ele seja muito claro, mas ele toca no tema especificamente mais para frente. A gente viu algumas das menções que foram colocadas. Eu gosto muito da discussão de Celso de inovação quando ele vai discutir cultura, porque o conceito de cultura é associado ao conceito de inovação, que é parte importante de uma discussão sobre desenvolvimento. Então, ele coloca explicitamente a ideia de que a inovação não se resume em resposta a um desafio, ela é, antes de tudo, a manifestação de uma possibilidade. Nisso, ela se diferencia das mutações que estão na base da evolução natural. É porque dispõe de meios que lhe abrem o horizonte de opções que o homem inova. Quer dizer, a inovação é um processo social e, mais do que isso, cultural. É muito vinculado, e a gente percebe, e eu acho que essa vinculação ela é extremamente relevante para discussões um pouco mais atual. Eu acho que o segundo ponto que eu gostaria de levantar já foi muito bem explorado, tanto pelo André quanto pelo Paulo, e tem a ver com o papel central para ambas as abordagens. Volto a dizer, quando eu falo da abordagem neo-schumpeteriana aqui, eu estou me referindo fundamentalmente aos trabalhos mais antigos, até 90, Freeman, Lundvall, alguns dos autores mais antigos. Ela é colocada de uma forma central na discussão dos processos de transformação, e o fato de que esses processos de transformação baseados no progresso técnico, na introdução de novidades no sistema, ele é resultado de processo de capacitação em estrito senso. E a gente percebe, eu peguei uma citação do Zé Luiz Fiore aí, que de uma certa maneira sintetiza essa discussão. Quer dizer, quando ele coloca aqui as colocações dos principais estruturalistas, possuem conotações fortemente schumpeterianas na medida em que a inovação e a difusão tecnológica ocupam um lugar central na periodização da história capitalista, na determinação do processo histórico, hierarquização, odorização do sistema capitalista, que ambos os meus
predecessores discutiram. Né? O terceiro ponto que eu queria enfatizar é exatamente essa noção, aprofundando a questão conceitual, né, da visão sistêmica, né, histórica e territorial da inovação e do progresso técnico, né, o que nos leva a, quando formular e pensar na sua Constituição, a impossibilidade de tentar tratarmos esse processo de introdução de novidades no sistema de um quadro histórico e político-social específico. Isso tem implicações, inclusive em nível de política, que talvez, se der tempo, eu volte a entrar um pouco mais para frente. Né? O quarto ponto, que também foi tocado nas duas apresentações, tem a ver com a questão de assimetrias. Né? Quer dizer, o fato de que a evolução do sistema capitalista, ela não só gera crises, mas ela se baseia na constituição de assimetrias. Né? E essas assimetrias, elas são de diversos tipos. Elas não são apenas assimetrias do ponto de vista de capacitações estrito sensu, né? Mas elas são fundamentalmente de poder. Né? Esse poder ele se manifesta tanto no plano geopolítico quanto no plano econômico estrito sensu, do poder das instituições e das organizações que dominam e controlam processos de produção em escala global. Então, acho que o Paulo tocou nisso e o André também tocou nisso. A gente não pode deixar de colocar no centro dessas discussões a Constituição, ou um tipo de capitalismo que já tem um período muito grande no último século, digamos, nos últimos 100 anos, que ele é marcado por uma crescente concentração de capital, por um lado, grandes empresas cada vez mais subordinadas a uma lógica financeira, e que a partir dessa sua constituição dominam e comandam relações econômicas, políticas e sociais em países e ao longo do globo, ou no globo como um todo, que tem implicações do ponto de vista tecnológico e de inovação que são muito precisas, né? Quer dizer, e que às vezes são um pouco objeto de esquecimento nas análises. Então, a gente pode dizer que nos últimos anos tem se falado muito, por exemplo, entre outras coisas, que as grandes corporações transnacionais elas globalizam o seu processo de busca por novidades, os seus processos de inovação, os seus processos de P&D, entende? Enquanto que eu acho que se a gente for olhar um pouco mais a fundo sobre o que são as grandes empresas transnacionais e a evolução que elas sofrem nos últimos 20, 30 anos, uma crescente subordinação, né, da lógica produtiva delas, né, a uma lógica de corte financeiro, e o professor François Chenet tem escrito sobre isso de uma forma muito importante, e acho que uma boa parte de vocês conhece a literatura do professor François Chenet. A gente pode perceber que algumas dessas manifestações de mudança nas estratégias de produção e de busca por novidades ou de inovações em escala mais global, elas significam fundamentalmente um pedaço importante, mas não único, da subordinação da lógica de produção a uma lógica estritamente financeira. Então, evidentemente que essas empresas passam a ir buscar, em diferentes lugares do mundo, formas mais baratas de acessar fontes de informação e de conhecimento. Elas fazem isso na China, fazem no Brasil, fazem na Índia, né? O que não significa que o seu processo de desenvolvimento, ou as suas estratégias de desenvolvimento tecnológico produtivo passam a ter uma lógica descentralizada. Elas continuam, como a gente escutou isso ontem aqui, elas continuam sendo empresas que têm endereço, né? O Fábio Weber costumava dizer muito lá, essas empresas todas elas têm um endereço, uma caixa postal. Elas são empresas norte-americanas, elas são empresas japonesas, elas são empresas
alemãs, e hoje em dia algumas delas já são empresas chinesas também, e que tentam explorar os seus processos de capacitação. Passaram 5? Passaram 15. E, portanto, a questão dessas assimetrias ela deve ser colocada de uma forma absolutamente central. E, finalmente, antes de entrar no slide final, dado que o tempo está terminando, a gente tem que colocar o papel do Estado. Eu concordo com o Paulo que esse papel que o Estado tenha, ele não deve ser visto como um elemento que, em princípio, terá apenas elementos virtuosos. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é que, para ambas as abordagens, o papel do Estado é absolutamente fundamental nesses processos de transformação. Entende? E eu acho que aí tem alguns pontos que foram tocados em algumas discussões anteriores. Eu queria singularizar apenas alguns deles. Uma é, evidentemente, a ideia que é uma ideia que sai do estruturalismo latino-americano, sai de autores como Herrera, sai de autores como Sábato, e que já há 40 anos atrás sinalizavam de uma forma muito clara a importância do que eles determinavam como sendo políticas implícitas. São aquelas que, de uma certa maneira, não são voltadas ao desenvolvimento científico, tecnológico estrito sensu, mas que têm um efeito talvez maior nas decisões estratégicas dos agentes do ponto de vista de fazer com que eles possam perseguir estratégias mais ou menos virtuosas. Então, enfim, a gente sabe que a política comercial, no mais das vezes, ela pode influenciar muito mais uma decisão de uma empresa do ponto de vista de como é que ela vai investir em P&D ou inovação, do que a própria política de financiamento que o BNDES ou que a FINEP possam positivamente dar para essas empresas. E, de uma certa maneira, essa discussão sobre política implícita e explícita, que é um elo importante nesse debate. Eu singularizei alguns autores, como o professor Amilcar Herrera, até porque ele é um desses símbolos dessa ligação, talvez que a gente tenha de uma forma mais viva. Passou um tempo lá, teve um tempo aqui. Eu lembro que no seminário de 82, o Freeman, quando veio para cá, me falou no telefone, mas eu vou encontrar o Herrera? Entende? Quer dizer, se o Herrera não tivesse em Campinas, talvez o Freeman não tivesse vindo. Ele tinha uma relação de amizade pessoal muito profunda. Agora, isso nos faz com que a gente mais ainda tenha que referir a discussão de intervenção do Estado à questão de uma estratégia mais ampla. Porque senão a gente pode cair numa ilusão de que essas políticas elas são, de uma certa maneira, autossuficientes. Mas elas também têm que ser vinculadas a um dos pontos centrais dessas conexões, que eu não tinha falado ainda, mas talvez tivesse implícito no que eu falei, é que toda essa percepção, essa conceituação de processos históricos específicos da localizado, ela leva necessariamente a uma percepção de que as trajetórias tecnológicas, produtivas e de inovação, elas são específicas. Elas não são transferíveis de uma especificidade a outra. E eu acho que a ideia de catch-up se torna como uma ilusão. Quer dizer, a ideia ela pode ser até formalizada de uma forma interessante, mas ela não tem consistência do ponto de vista teórico. E eu acho que Celso Furtado era muito claro nisso. E eu acho que nesse ponto, e passando para o Brasil de hoje, a gente pode tentar pegar 3 ou 4 pontos para fazer uma síntese de como é que essas conexões podem nos ajudar. Vamos começar por essa última, porque evidentemente que ela nos vai ligar a um tema que percorreu uma série de mesas, que é o tema da China. Entende? Quer dizer, a China, a gente pode olhar sob várias formas, dar uma série de dados. Eu penso que uma forma de poder trazer o caso chinês para esse debate de hoje é exatamente, esse debate de agora, exatamente a ideia de utilizar a política e as capacitações locais em cima de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla, que do ponto de vista tecnológico ele tenta perseguir uma trajetória específica. Quer dizer, os chineses perceberam já há algum tempo, mas de uma forma explícita, que não adianta eles tentarem ficar acumulando capacitação para fazer
computador, ou iPhone, ou iPad, né, da forma como eles são apresentados para eles pelas empresas que ali apresentam, porque eles vão sempre estar atrás, né, eles vão estar sempre correndo atrás de avanços tecnológicos que são realizados nos países do centro. Né. Então, acho que a estratégia deles de hoje é uma estratégia que recupera na veia que Celso Furtado nos falava 50 anos atrás. A necessidade de que você tenha que ter um progresso técnico diferenciado daquele do centro. Porque não é nesse tipo de trajetória, de paradigma tecnológico que vai se achar um caminho para as nossas realidades. Né? E eu tenho, se você me der mais 2 minutos para fechar, eu estou me encaminhando para isso. Né? Quer dizer, especificamente, a partir de meados da década passada, eles passam a perseguir uma estratégia totalmente inovadora do ponto de vista de se tentar explorar uma trajetória tecnológica especificamente voltada para o mercado interno e para as especificidades do modelo de desenvolvimento chinês, né, e que de uns anos para cá, mais acentuadamente a partir da crise de 2008, estão muito centrados num modelo de uma maior sustentabilidade. Não vai ter tempo da gente discutir em detalhe aqui isso, né, mas há evidências empíricas que mostram essa diferenciação do ponto de vista da estratégia da China com relação a esse papel especificamente voltado à constituição de uma nova estratégia. Né? Talvez um ou outro ponto importante pensar a questão brasileira hoje com relação à inovação, ela esteja vinculada de uma forma geral, essa ideia do prosseguimento de uma nova linha, de uma nova trajetória específica, particularmente se a gente pensar, como vimos na apresentação da manhã da professora Vanessa, né? A gente tem uma explosão de uma série de bens de consumo especificamente voltado para uma certa camada social, né? que poderia se argumentar foge dos padrões de produção tradicionalmente voltados às camadas superiores. Né? E a gente não conseguiu avançar na montagem de uma estratégia que possa aproveitar essas especificidades. Né? Eu lembro das discussões que eu tenho com os amigos chineses, que eles falam, olha, a gente pega lá, desenvolve um celular que é para o homem do campo chinês, eles desenvolvem um celular que é para a mulher chinesa, desenvolve um celular que é para o estudante chinês, que é totalmente diferente, né, acreditem, do que aquele modelo tradicional. Quer dizer, essa especificidade a gente não colocou. Né? Uma outra associada a ela, evidentemente, tem a ver também com a dimensão territorial, né, que foi enfatizada aqui e enfatizada em outras oportunidades. Quer dizer, a gente não está utilizando as especificidades do território brasileiro, né, como um todo, e dos seus subterritórios, né, nacionais, o bioma amazônico, as coisas do Cerrado e do Nordeste, para tentar estimular o desenvolvimento de trajetórias alternativas. Eu acho que essa questão do território, né, e a questão do perseguimento de uma trajetória alternativa, elas são elementos fundamentais num quadro de um capitalismo que está em crise profunda, né, e que nos coloca como um elemento qualquer que a gente possa pensar para o nosso futuro, né, de uma mudança nesse modo de produção intensivo na produção e no consumo de bens de bens que utilizam na sua produção de recursos finitos na nossa realidade aqui. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado. Desculpa. Obrigada, professor Cassola. Que vão estruturando suas questões, e eu queria, enquanto fazemos esse movimento, eu queria resgatar
alguns dos recados que nós ouvimos aqui hoje, fazendo a seguinte reflexão: o que esse novo entendimento trazido por essas diversas, mas principalmente as duas correntes do pensamento que foram aqui destacadas, nos trazem em termos do entendimento maior de o que é inovação e como podemos desenhar e implementar políticas para a sua promoção. E aí eu acho que, em primeiro lugar, esse entendimento que avançou ao longo dos anos sobre a necessidade da gente diferenciar, entender a diferença entre informação e conhecimento, que foi destacado aqui na mesa. Informação, todo mundo pode ter acesso de alguma forma, mas é fundamental você decodificá-la. Você ter o conhecimento necessário para decodificá-la. Conhecimento não é facilmente adquirido, nem é facilmente transferido. Eu acho que os três mencionaram isso. Você precisa de muito conhecimento para entender uma informação, para decodificá-la, para copiar uma inovação, para roubar, enfim. Você precisa de muito conhecimento. Então, não é um substituto. A aquisição de tecnologia ou de informação não é de substituto para o investimento na capacitação para essa decodificação. Isso, em termos de implicação para a política, tem uma série de desdobramentos. A outra questão que eu queria pontuar é a diferença entre invenção e inovação. Invenção é uma nova ideia de o que fazer, ou uma nova forma de fazer aquela coisa. Inovação é quando essa nova ideia é incorporada de forma na produção, né? Pelas organizações na produção de um novo bem ou serviço. Tá certo? Se a gente está falando em pesquisa e desenvolvimento, o nosso grande indicador de avaliação e de orientação de política, se der resultado, vai ser uma invenção. Daí para aquilo virar uma inovação ou não, tem uma literatura enorme que discute por que algumas nunca se transformam, outras demoram décadas, outras são muito rápidas, etc, etc. Então, não é a mesma coisa. E aí eu chamo a atenção. É importantíssimo revermos os óculos que olhamos, os conceitos que usamos para entender o que é isso. Foi ressaltado aqui as armadilhas, né, que estão nesses conceitos, os reducionismos. Se a gente está falando em pesquisa e desenvolvimento, só quem faz pesquisa e desenvolvimento no mundo são grandes empresas. As micro, pequenas e talvez médias estão fora dessa agenda, se a gente está falando só em P&D, que é ainda o indicador usual no mundo para avaliar políticas, para comparar políticas, e nós estamos falando desse tipo de coisa. Usamos outros indicadores, como patentes, como publicação. Esses dois têm a ver com a apropriação do conhecimento. É muito particular, é muito particular. Em termos de dinâmica produtiva, uma coisa que se esqueceu ao longo da história, e foi mencionada por todos aqui, também em outras sessões desse seminário, há questões dos diferentes contextos. História e geografia existem e são importantes não serem desconsiderados. Cada contexto, com seu sistema cognitivo, regulatório, modo de articulação e de aprendizado, levam a formas completamente diferentes de gerar, acumular e usar conhecimentos, que é o que a gente está olhando. Como é que as organizações e as sociedades acumulam? É esse o olhar que a gente deve ter quando a gente está falando de inovação. Como é que esses conhecimentos são assimilados e usados e difundidos? Tá certo? Políticas para desenvolvimento são muito diferentes de políticas de catch-up. Catch-up, a gente está seguindo os mesmos passos, está tentando seguir os mesmos passos, daqueles que, inclusive, já falam que chutam as escadas quando conseguem subir. Desenvolvimento dá uma liberdade muito maior de olharmos para nós mesmos e decidirmos para onde e como queremos ir.
tá certo? A importância de entender e atuar sobre o contexto mais amplo, onde se realizam as capacitações produtivas e inovativas, e contextualizar a política, eu acho que é um dos grandes recados que essa mesa deu. Inclusive, foi lembrado aqui que a tradição estruturalista latino-americana jamais esqueceu, o Herrera foi citado várias vezes, e junto com eles vários outros, como Jorge Katz, como Fábio Herbe, como o próprio presidente Luciano Coutinho, sempre falaram, a gente tem que olhar o regime onde essas políticas são praticadas, porque muitas vezes tem uma correnteza tão grande, o nosso regime macroeconômico, forças tão grandes, exercem forças tão grandes, capazes de anular as políticas de inovação explícita que fazemos, né? A gente falar em políticas implícitas e explícitas e regimes malignos, isso faz parte da nossa literatura desde os anos 70. Isso é muito rico, eu não vejo em outro lugar do mundo. Num cenário onde a gente tem a taxa de juros que tem, a gente falar de investimento em inovação, que é longo prazo, altíssimo risco, contra as oportunidades que a gente tem, ainda mais num cenário de crise, nós temos que ter muita responsabilidade para tentar fazer alguma coisa que de fato ocorra. E eu acho que essa foi uma grande contribuição da mesa. Que elas são distintas e que a economia, por um período, pareceu entrar na onda de esquecer espaço e tempo, história e geografia. Foi mencionado aqui que os estruturalistas jamais nos deixaram. Dentro de um mesmo setor, a gente tem estratégias muito diversificadas e, principalmente, um grande recado que vem aqui para a nossa reflexão é: inovação não é patrimônio de alguns setores de atividade, nem de regiões, nem de grupos de atores. Nós temos que olhar as possibilidades de inovação de uma forma mais ampla. Aí eu faço até uma ponte com as outras mesas que já aconteceram aqui nesse seminário, e já que o Fernando está aqui conosco, Sartre, a grande contribuição que ele deu a nos lembrar. Ligado aos serviços públicos essenciais, que é uma das prioridades desse atual governo, tem uma série de oportunidades. Se a gente pensa na saúde pública, na educação pública, na construção de habitações populares com seus saneamentos, com seu sistema de água, etc., a gente tem não só diretamente olhando para aquela atividade, mas com o sistema produtivo que é mobilizado por ali. Então, eu costumo lembrar que, se a gente está pensando em educação pública, nós temos, além do transporte, dos meios de transporte para chegar à escola, que aí tem uma série de inovações, o próprio prédio da escola, que pode ser uma lição de uso de energia, de descarte de resíduos, enfim, mas apropriado àquele local, com uso de materiais e adequado àquele clima, àquela população, né? Mas usa material, uniforme, sapato, sistemas didáticos de informação e conhecimento que vai do lápis às coisas mais sofisticadas que a gente quiser pensar. Não vou falar sobre saúde, os senhores sabem, temos uma oportunidade enorme. Enfim, eu acho que numa era, o grande recado dessa mesa, já passando para o debate, é que nós temos oportunidades enormes numa era que põe o conhecimento como seu principal nome, né? E que o ativo, conhecimento, inovação, é colocado de forma ainda mais estratégica nesse novo modelo, para dar resultados, inclusive para a sustentabilidade. A gente tem oportunidades enormes se a gente conseguir usar esse conhecimento todo que a gente tem hoje sobre o que é, de fato, inovação, mas a oportunidade de fazer políticas mais brasileiras e capazes de mobilizar as capacitações produtivas e inovativas, não de um determinado conjunto de áreas ou de territórios, ou de atores, ou de concentrar em algumas atividades. Eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme de pôr em marcha uma série de capacitações produtivas e inovativas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Com isso, eu já tenho um escrito e estou aceitando novos para o debate. Eu
Será que a gente não tem um apoio? Vê se a moça que pode apoiar a gente. Mas eu peço favor, porque eu acho que está sendo gravado, de se apresentar, por favor. Fernando Nogueira da Costa, Unicamp. Eu primeiro dar o parabéns tanto a todos os participantes pelas excelentes exposições, particularmente para mim, que não sou especialista no tema, foi um painel muito enriquecedor. Entretanto, eu fiquei com alguma questão para o André e para o Cassiolato. A grande questão que eu fiquei é o seguinte: até que ponto, André, feita toda essa resenha do pensamento, você diria que o estruturalismo latino-americano teria que rever suas teses, suas hipóteses, com o desdobramento da história? Quer dizer, tinha uma noção de determinismo histórico, né, no modelo centro-periferia, que atualmente foi revertido. O modelo de deterioração dos termos de intercâmbio não se alterou. E aí eu pego o final do que disse o Cassiolato. Essas trajetórias tecnológicas, você também tocou nisso de maneira importante. Vamos pegar o caso do Brasil. Instituições de pesquisa no Brasil, cito: Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, Embraer com o ITA, nosso vizinho, Petrobras, extração de petróleo, até a matriz energética limpa, Vale do Rio Doce, exportação. Quer dizer, houve inovações tecnológicas na periferia, ligado ao próprio território, de maneira que o Brasil conquistou terra, conquista do Cerrado, mar, extração de petróleo de águas profundas, e ar, terceiro ou quarto maior montadora de aviões do mundo, competitivo. Tanto que no momento de moeda apreciada, com pouca competitividade, manteve, quer dizer, quebrou recorde de exportações de produtos, manteve superávit comercial, baseado nessas conquistas tecnológicas, contrapondo até, você vê a insuficiência também da tecnologia para explicar a inovação tecnológica, para explicar o contexto recente, porque houve, de um lado, tem a ver também com a demanda fortíssima da China, que botou as commodities, os preços das commodities, tem a ver com o excesso de circulação financeira, de liquidez financeira, para especular em bolsas de mercadorias. Quer dizer, é uma série de fenômenos, mas o trabalho do Instituto de Pesquisas Brasileiras me parece que já possibilitou uma mudança nessa divisão internacional do trabalho, que era a ideia de uma eterna exploração do centro sobre a periferia. Fechando, se o país tornou-se a sexta maior economia do mundo, tende até o final da década quinta, e 2027 a quarta maior economia do mundo, cabe ainda falar em modelo centro-periferia? Nós fomos avisados que o café já está sendo servido. Eu vou aceitar mais 2 inscrições. Falem agora, o cálice para todos sempre, porque a mesa depois vai voltar a falar. 2. Eu sei que está cheio de especialistas em inovação e em Celso Furtado nessa sala, mas alguém se habilita? Vão deixar para conversar durante o café? Então eu vou voltar à mesa para considerações finais. Dou-lhe 1, 2. Voltamos à mesa. É pela ordem? Acho que está bem colocado. Eu fiz essa exposição para tentar mostrar que justamente alguma dessas ideias que as pessoas, a gente ouve por aí, não acham, consideram que não são muito pertinentes, eu acho que elas continuam ainda sendo pertinentes. Por exemplo, no exemplo que você está colocando, quer dizer, a ideia de que tinha progresso técnico na periferia estava também no pensamento pré-Bistiano. Quer dizer, a questão não era a ausência de progresso técnico, que você pode dizer que as coisas mudaram, com certeza, mas o modelo continua válido. A questão toda que é colocada é da capacidade de apropriação dos ganhos da inovação por cada sociedade, cada país, no jogo do comércio internacional, né?
E isso efetivamente parece ter se invertido, essa equação, né, está se invertendo. Porque se a gente aumentou as exportações nossas, foi uma parcela menor em volume, uma parcela muito maior em valor, né? Bem, então aumentamos sim a produtividade, mas o valor sim aumentou muito mais, né? Então o que a gente teve foi, usando a terminologia, uma melhora do nosso termo de troca, né? Então é o que eu tentei colocar nas últimas transparências, quer dizer, não deu muito tempo, mas evidentemente por quê? Qual é a tese revista, né? Na realidade, hoje os países em desenvolvimento são os grandes exportadores de produtos manufaturados, né? Já praticamente ultrapassaram os países desenvolvidos em volume de exportação de produtos manufaturados. E essa transferência da exportação de produtos manufaturados para a periferia que está também causando a desvalorização. Então, essa a primeira tese de que o que os países em desenvolvimento exportam cai de valor, é verdade. A segunda é por que as nossas exportações elas estão se valorizando, né? E se a tese era contrária. Bom, aí o que eu tentei explicar no final. Isso tem também a ver com o conceito de elasticidade de renda lá colocado inicialmente por esses autores, ou seja, os países hoje importadores de produtos de matérias-primas não são mais os países desenvolvidos, mas os países em desenvolvimento, né? Esses países emergentes da Ásia. E eles estão num outro estágio de desenvolvimento com uma elasticidade de renda muito maior. Agora, por que, a última pergunta, nós não aumentamos a nossa produção, né? Porque uma expectativa é de que os países em desenvolvimento, enfim, por conta da competição entre eles, aumentasse essa produção de produtos manufaturados e esses preços voltassem a cair. Isso não está acontecendo. Aí a gente tem que entender a questão, que eu coloco um pouco no final, de que há restrições hoje ambientais muito fortes, né? Quer dizer, a expansão das produções de matéria-prima. Limites importantes que não tinham sido vislumbrados naquela época. Então, ou seja, a ideia é que essas categorias que eles usaram continuam sendo válidas. A gente não pode abandonar e dizer que o mundo mudou e que esse arcabouço teórico não é mais válido. Acho que ele continua sendo interessante, mas a gente precisa fazer uma releitura dele. Bom, essa foi a minha mensagem. Professor André, professor Paulo. Bem, muito rapidamente, minha resposta seria que sim, que não, para a sua pergunta, porque não é o fato, vamos assumir como verdadeiro que a gente vai virar a quarta economia do mundo e que isso significa que a gente deixou de ser periferia e virou centro. Não é pelo fato da gente ter mudado de lugar na sala que deixou de existir centro e periferia. A gente pode vir, em algum futuro, a se tornar o centro, vamos dizer, mas vai existir uma periferia. A teoria é para tratar desta relação entre centro e periferia, da natureza constitutiva do sistema em sempre ter estes polos desiguais. Agora eu posso trocar de posição. E aí... Pois é, mas isso não derruba a abordagem. Mas isso, se a gente progredir a este ponto, isso não significa que outros... A gente vai estar ocupando o espaço de alguém, vamos dizer assim. Outros podem ter perdido lugar. Então, o que a abordagem propõe é que, no processo de desenvolvimento global, é da natureza do sistema gerar desigualdade. E essa desigualdade, na abordagem estruturalista, tinha a fronteira nacional como unidade de análise. Então, era países periféricos e países centrais. Mas você tem dentro de um mesmo país regiões periféricas e regiões centrais. Você tem dentro de uma mesma região, sudeste ou nordeste, o centro e a periferia. Então, ele reproduz em qualquer escala esta relação. Então, a abordagem ela permanece. Agora, como eu falei, uma contribuição da visão evolucionista para o estruturalismo é perceber que há janelas de oportunidade, que há brechas, que o próprio progresso e a inovação, que não está predeterminada aonde vai surgir, mas há condicionantes fortes que tendem a replicá-la nos mesmos locais, mas pode acontecer fora, crie uma oportunidade. Um momento de instabilidade global, por que a gente virou a sexta economia? A gente não cresceu tanto assim, porque o resto do mundo parou de crescer. É diferente da China. A China, mesmo que o mundo desenvolvido permanecesse crescendo às taxas que crescia antes da crise, a China permaneceria crescendo muito mais. A gente não, todo mundo parou e a gente continuou, né? A gente não teve a gente está ali naquela sigla BRICS por outros motivos,
né? Mas a gente não está crescendo como China nem como Índia. Então, por isso que eu digo que sim e que não. Né? A gente tem que entender que há a possibilidade, sim, de sair da condição de subdesenvolvimento, de dependência, mas isso não invalida a teoria, né? De forma nenhuma. Ela permanece válida e a gente tem que entender sob que condicionantes isso aconteceria. Obrigada, professor Paulo. Professor Cassiolato. Bom, acho que o André e o Paulo já responderam exaustivamente essa questão. Eu tendo a concordar em gênero, número e grau, o sim e o não. O fato de que as questões que eram colocadas no tempo do estruturalismo nos anos 50 e 60, elas se recolocam hoje de uma outra forma, mas a especificidade continua sendo a mesma. Quer dizer, a gente continua dentro de um sistema que gera assimetrias e que é fundado nessas assimetrias, de uma certa maneira. Isso não quer dizer que a gente não tenha evoluído. Eu acho que você colocou vários exemplos de situações de transformação nas estruturas, inclusive particularmente institucionais brasileiras, que levaram à redefinição do problema. Mas algumas características continuam as mesmas. Quer dizer, a gente teve a sorte de ter uma externalidade chamada Embrapa, né, de ter desenvolvido uma capacitação tecnológica profunda. Né, eu sou daqueles tão antigos que quando eu era novo, a minha professora ficava doente, a minha mãe me dava uma maçã argentina para levar para ela. Porque eu não comia maçã. Se a minha professora doente, eu ganhei uma maçã. Hoje a gente exporta, já há 20 anos que a gente exporta. Eu lembro na Inglaterra, 20 anos atrás, o professor Freeman que comprava uma maçã falou: olha, veja essa maçã, Fuji, é brasileira. Quer dizer, isso foi transformação trazida por uma institucionalidade. Agora, de uma certa maneira, a gente exporta a soja, o campeão da soja, mas quem exporta a soja? São 4 multinacionais que estão aqui dentro. A gente é o líder na produção mundial de petróleo, em situações específicas, águas profundas, provavelmente vai ser no pré-sol, e a gente está pagando para a Halimburto se instalar aqui no Rio para aprender a tecnologia nossa, depois vender para fora. Quer dizer, isso é condição de periferia ainda. Né? Periferia do ponto de vista mental até, intelectual. Ver o que a Noruega faz com relação às empresas multinacionais que vão explorar conjuntamente com as suas empresas petróleo mais profundo. A gente fica orgulhoso de que está dando dinheiro para esses caras virem aqui no fundão, para eles aprenderem a fazer com a gente. Então, tem condições que continuam sendo iguais. Eu acho que alguma dessas condições a gente pode e deve utilizar esse instrumental teórico que coloca a questão da centralidade do progresso técnico e as relações de poder que ainda continuam baseando a geopolítica e economia internacional. Né? Outras coisas a gente poderia discutir, vamos deixar talvez para o café, que está todo mundo com vontade dele. Obrigada, professor Cassiolato. Eu acho que a gente termina essa mesa, essa sessão, lembrando que tratar de inovação tem uma questão de poder fundamental, e reconhecer isso é muito importante. E eu vejo o nosso desafio, tanto do ponto de vista acadêmico, analítico, quanto do ponto de vista de implementação de políticas, um desafio enorme de a gente deixar de mimetizar, de copiar tanto os padrões de pensamento, os padrões de entendimento e os padrões de política para um novo. E eu vejo esse desafio como uma grande oportunidade de nós descortinarmos e conseguirmos, de fato, fazer uma política que se diga brasileira de promoção de capacitações produtivas e inovativas. Com isso, eu agradeço muito a mesa e peço uma salva de palmas a vocês e a eles. Obrigada.